Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O meu nome é Kátia Santos e se ainda não nos conhecem, o Jogos à Mesa é um canal dedicado a jogos de tabuleiro com diferentes tipos de conteúdo que eu vos convido a explorar. Hoje vamos olhar para o Douro 1872. Este jogo, desenhado por Ricardo Jorge Gomes, explora como os pequenos produtores da região do Douro puderam ajudar a salvar a reputação internacional do nosso vinho num ano de produção desastrosa. Vamos lá? Ora então, vamos lá explorar o que temos aqui na caixa do Douro 1872. Portanto, aqui a imagem da capa, conseguem ver, é uma imagem muito típica dali do Vale do Douro. Temos aqui um barco rebelo, dois na verdade, e temos aqui as encostas com os socalcos das vinhas, tão típicas daquela zona. Aqui de lado temos, parece ser alguns nobres, ou talvez sejam as grandes casas de produção, não sei muito bem. E cá atrás temos algum texto e podemos esperar de encontrar lá dentro do jogo. Portanto, temos várias cartas com símbolos de barcos e umas pipas. Vamos cá ver o que é que temos cá dentro. Portanto, aqui para olhar para a lateral da caixa, portanto, continuamos a ter mais barcos rebelos. Neste caso, estamos aqui a ver, temos diferentes cores em cada lado. Portanto, eu diria que isto simboliza cada um dos jogadores com as suas diferentes cores e os barcos rebelos coloridos associados. Portanto, já vamos ver se isto faz sentido ou não. Vamos ver. Portanto, aqui olhar para o manual. Este manual é pequenino, mas tem muitas páginas. E eu diria que, se tivesse a adivinhar, tem várias linguagens cá dentro. Vamos ver, temos aqui em português. Começa com um bocadinho de história do jogo. Aqui uma lista dos componentes, objetivo do jogo. Aqui a preparação, representada com uma imagem. O desenvolvimento do jogo. Os vários tipos de cartas, o que é que significa as representações gráficas em cada parte da carta. Algumas cartas especiais, o que é que cada uma delas faz. E o fim do jogo. Estão a ver? Portanto, avançámos aqui umas páginas, ainda estamos muito longe do final do manual e temos aqui uma outra língua, portanto aqui temos em inglês. Vamos ver o que é que temos mais além do inglês. Aqui temos em espanhol. Portanto, isto diria que significa que o que temos aqui de cartas de jogo, de material de jogo, vai ser, em princípio, independente de linguagem, porque temos um manual nestas três linguagens. O core do jogo será certamente as cartas, portanto vamos ver o que é que elas têm. Portanto, aqui nestas costas temos aqui duas cartas com umas costas diferentes das outras, vamos ver. Temos aqui o bichinho, a filoxera, ou melhor, o bichinho que causa a filoxera, que estava a destruir as plantações das vinhas europeias. E temos aqui uma carta de uma moeda a ser passada à mão, vamos ver o que é que significa mais à frente. Temos também cartas com umas costas assim meias nebulosas, com um nevoeiro. E cartas com os barcos rebelos e com os números associados. Okay? Além disso, temos aqui umas cartas que são as cartas dos jogadores, diria eu, porque tem aqui uma cara associada. Okay? Isto é a carta de referência, que vai ficar a apoiar cada um dos jogadores. Portanto, para este senhor aqui de bigode farfalhudo, vamos ter estas cartas. Vamos aqui ver o que é que nós temos. Portanto, ele joga com esta cor cinzenta. E temos aqui um carro de bois com as pipas que ele está a doar para ajudar as grandes casas de produção. Okay? Vai do 0 ao 10. Oi? Manual 5. Okay? Vai do 0 ao 10 sem 5. O próximo jogador será provavelmente muito parecido. Temos aqui este também bigode um bocadinho menos farfalhudo. Mais a carta de apoio. As costas aqui têm o símbolo da mesma pessoa. E, igualmente, do 0 ao 10, sem 5. Isto vai-se repetir para as cores todas. Portanto, temos aqui também os amarelos, os vermelhos e este espécie de roxo. Além das cartas, vamos ter estas pipas, que são perfeitamente padrão, aqui a espessura. Devem ser resistentes o suficiente. Temos aqui com valores numéricos 1, 3 e 6. Entretanto,
Entretanto, esqueci-me aqui de vos mostrar estas cartas com os rabelos principais, por ser só as cartas dos jogadores. Estas cartas têm aqui, estas são de nevoeiro. Estas costas de nevoeiro têm aqui algumas cartas diferentes, especiais, que vão ter significados diferentes. Tem aqui o que é que acontece na resolução das cartas, que já vamos ver com mais detalhe. E aqui o número de pipas que têm de ser dadas para conseguir concluir estas encomendas. Temos aqui várias diferentes. Portanto, estas são todas das costas de nevoeiro. E aqui olhando agora para as normais. São todas normais, sim. Temos agora aqui para o mesmo tipo. Portanto, estamos aqui a olhar para as 1 todas. Estas são todas tipo 1. Têm todas a mesma ilustração, mas diferentes valores aqui para colmatar a encomenda. E, consoante o número nas costas daqui da carta vai mudando. Portanto, neste caso, vão ver aqui, podem ver aqui os valores, que são maiores do que temos nas tipo 1. Ok? Isto vai acontecer sucessivamente, conforme vamos aqui aumentando. A parte da ilustração é sempre a mesma, a parte aqui da frente, só muda os valores. E estes valores são aquilo que nós temos naquela carta de referência que eu vos mostrei. A carta de referência diz qual é que é os limites máximo e mínimo que podemos encontrar ali nas cartas de rabelo com estes números, do 1 ao 5. Ora então, vamos lá aprender a jogar o Douro 1872. Antes de mais, vamos olhar para a temática do jogo. Este jogo passa-se na segunda metade do século XIX, à altura em que uma pequena praga, a filoxera, andava a destruir as vinhas por toda a Europa. Neste jogo, cada jogador é um pequeno produtor de vinho que vai doar alguma das suas reservas às grandes casas produtoras de vinho para garantir que conseguem cumprir as suas encomendas e salvar a reputação mundial do nosso vinho do Douro. Durante o jogo, os jogadores vão ter de lidar com 2 tipos de cartas. As cartas de rabelo regulares e as cartas de rabelo nevoeiro. As cartas de rabelo regulares são as que têm nas costas, assim um barco de rabelo e um número, que vai de 1 a 5, que indica basicamente o quão grande é o tipo de encomenda que eles têm de ajudar a cumprir. As cartas de rabelo nevoeiro têm este ar, assim, com nevoeiro, e vão ter tipos de efeitos especiais, que já vamos ver em detalhe. Vamos ver aqui o exemplo desta carta de rabelo regular em particular. Quando esta carta aparecer em jogo, os jogadores vão ter de cumprir a encomenda que lá vem descrita. Neste caso, se tivermos um jogo de 3 jogadores, vamos ter de garantir que temos 3 pipas. Se for um jogo de 4, temos de ter 4. E num jogo de 5, teríamos de ter 5. Os valores por tipo de carta de rabelo oscilam e já vamos perceber como é que os jogadores se podem orientar para saber o que é que podem esperar de cada carta. Na preparação do jogo, vamos separar as 15 cartas de rabelo regulares e vamos baralhá-las. E vamos tirar 3 cartas que vão ficar no fundo do baralho. A seguir, vamos juntar as 6 cartas rabelo nevoeiro e vamos baralhar novamente. Temos de garantir que a primeira carta do topo é uma carta rabelo regular, não pode ser uma carta nevoeiro. A seguir, vamos descobrir as 3 que já cá estavam. Neste momento, está na altura de construir o Vale do Douro, que se constrói pondo cartas de rabelo regulares em cima da mesa, viradas para baixo, até encontrarmos a primeira carta nevoeiro. Neste caso, teríamos apenas 2. É também importante, na preparação do jogo, que cada jogador escolha a sua cor e receba o seu baralho e a carta de referência associada. O que é que isto significa? Significa que cada jogador vai ter uma carta deste género, em que tem nas costas uma paisagem do Douro e o símbolo do seu jogador e a sua cor, e na frente tem a referência de, por cada tipo de carta de rabelo regular, de 1 a 5, e por cada número de jogadores em jogo, 3, 4 ou 5, entre que valores é que pode oscilar a encomenda. Por exemplo, aqui, para cartas de rabelo regular tipo 3, numa partida de 3 jogadores, podemos esperar encontrar 13, 15 ou 17 pipas a serem pedidas. Os jogadores, quando estão a fazer as suas ofertas, nunca sabem exatamente qual é o valor que vão encontrar. Sabem apenas entre que valores é que podem estar à espera de encontrar. Além da carta de referência, recebem também o seu baralho, o conjunto de 10 cartas da sua cor. Nas costas tem a imagem do seu personagem e à frente vai ter uma imagem de carros de bois com barris representados em função do número da carta. Neste caso, para o 8 temos alguns barris. Aqui no 1 vemos claramente temos menos barris a serem transportados. Além das cartas, cada jogador recebe ainda 2 barris de 1 ponto e um barril de 3 pontos. Estes barris representam o número de pontos de vitória e ficam sempre virados para baixo para que os restantes jogadores não saibam o número de pontos que temos na mão.
As restantes pipas que não estejam entregues a nenhum jogador ficam à parte, mas acessíveis por todos os jogadores para serem usadas ao longo do jogo. Antes de começar o jogo, temos ainda de colocar na mesa a carta de beneficência, aqui perto do baralho, e temos de realizar o sorteio da filoxera. Este sorteio pode ser feito de duas maneiras. Ou cada jogador tira aleatoriamente uma carta da sua mão, ou o jogador ao lado tira uma carta aleatoriamente. Por exemplo, este jogador, o azul, tiraria aqui do roxo, o roxo do amarelo e o amarelo do azul. Depois de cada jogador ter tido uma carta selecionada aleatoriamente, são todas mostradas ao mesmo tempo. Neste momento temos 0, 8 e 10. Significa que o jogador amarelo perdeu o sorteio e vai receber a carta filoxera. Já vamos ver mais à frente o que é que esta carta faz. Estamos agora prontos para iniciar o jogo. Neste momento, cada jogador vai disputar as cartas Rebelo do Vale do Douro, começando pela carta mais à esquerda, cada uma na sua vez, até chegarmos à carta Rebelo Nevoeiro. Quando acabarmos todas as cartas que estão no Vale do Douro, são dispostas novas cartas da mesma maneira, cartas Rebelo regulares, até chegar à carta Nevoeiro. O jogo procede desta maneira até todas as cartas do baralho do jogador serem usadas. Neste momento, são recolhidas novamente e procede-se à doação para beneficência. Ou seja, cada um dos jogadores vai escolher uma das cartas do seu baralho e vai deixar virada para baixo, escondida até ao fim do jogo. Esta doação pode dar ou tirar pontos no fim do jogo, mas já lá vamos. A segunda parte do jogo decorre da mesma maneira da inicial, ou seja, continua a construir o Vale do Douro e a disputar cada uma das cartas sucessivamente. E como é que se disputam as cartas Rebelo regulares ou as cartas Rebelo Nevoeiro? Esta primeira carta, por exemplo, é uma carta Rebelo regular 3. Portanto, os jogadores sabem que numa partida de 3 jogadores vai ter valores possíveis 13, 15 ou 17. Vão olhar para a sua mão e vão, em segredo, escolher uma carta para fazer a sua doação. Após cada um deles ter escolhido a sua carta, as cartas são reveladas em simultâneo e vai-se ver se conseguiram ou não cumprir a encomenda. Portanto, neste caso, a encomenda era de 17 pipas, estamos aqui no jogo de 3 jogadores, e cada um dos jogadores deu 6 e 6, 12 e 4, 16. Ou seja, não conseguiram cumprir a encomenda. Neste caso, o jogador que deu menos pipas, o jogador amarelo, vai perder 2 pontos. Ou seja, vamos aqui à pilha dos seus barris, ele vai olhar para os seus pontos e vai perder 2 pontos. Em caso de empate, nesta situação, se 2 jogadores tivessem a carta mais baixa, em vez de perderem 2 pontos, cada um deles perdia 1 ponto. Há aqui uma pequena nuance que tem a ver com a carta filoxera e como é que se resolvem os empates, mas isso eu já explico mais à frente. Se em vez de terem falhado a encomenda tivessem conseguido cumprir, ou seja, se tivessem doado um número total de pipas igual ou superior ao que era pedido, então o jogador que tivesse doado mais pipas ia ganhar 2 pontos, ia recolher 2 pontos aqui do molho de pipas de pontos. A mesma lógica acontece no caso do empate, ou seja, em caso de empate, em vez de ganhar 2 pontos, ambos os jogadores empatados iam ganhar 1 ponto cada um. Mais uma vez, nota para a filoxera, eu já explico. As cartas que foram usadas são descartadas e não voltam a entrar em jogo até chegarmos ao meio do jogo. Isto é o que acontece com as cartas Rebelo regulares. As cartas Rebelo do Nevoeiro são um bocadinho diferentes nos efeitos que têm, mas na disputa é exatamente a mesma. Ou seja, cada jogador vai escolher secretamente uma carta para doar, vão todos revelar que carta é que escolheram, vão somar as pipas e depois vão ver o que é que a carta nos diz em termos de efeitos. Há 6 cartas Rebelo Nevoeiro diferentes e vamos olhar para cada uma delas individualmente. Temos aqui as 3 primeiras cartas Rebelo Nevoeiro, temos as Fragas, a Senhora da Cardia e os Rápidos. Estas 3 são as únicas cartas Nevoeiro que têm um valor de encomenda associado e é igual para as 3 cartas, ou seja, se repararem aqui nas cartas, nós temos para 3 jogadores 15 pipas, para 4, 20 e para 5, 25. Esse valor é igual para qualquer uma das cartas. Os efeitos associados é que variam. Aqui, as Fragas representam as rochas submersas no Douro e que tornavam a navegação muito complicada. Neste tem aqui uma iconografia que nos diz que, em caso de sucesso, em caso de conseguirmos cumprir a encomenda, o jogador que tiver dado a maior carta vai receber 4 pontos. Em caso de insucesso, o que tiver dado menos vai perder 4 pontos. A Senhora da Cardia representa as capelas que foram construídas ao longo do Douro em consequência da fé dos marinheiros e tem um resultado muito parecido. Se repararem aqui temos, em caso de sucesso, a carta maior recebe 2 pontos, a carta menor recebe menos 2. Só que aqui tem o efeito adicional de as cartas que foram doadas voltam para a mão dos jogadores.
Por último, temos aqui os rápidos, que têm um efeito um bocadinho diferente. Em caso de sucesso, a pessoa que tiver doado menos pipas ganha 2 pontos, a que tiver doado mais recebe uma penalização de 2 pontos, ou seja, perde 2 pontos. Em qualquer um destes casos é válido aquilo que eu falei há pouco dos empates, ou seja, em caso de empate, cada jogador recebe metade dos pontos que devia receber, com a nota de que temos de olhar para a filoxera e já vamos ver como é que isso funciona. As 3 cartas de Rebelo Nevoeiro seguintes não têm nenhum valor de encomenda, só têm efeitos associados. Esta é a Sirga e representa os carros de bois que ajudavam a puxar os barcos pelo Douro acima quando não havia vento. E neste caso, simplesmente passamos para a carta Rebelo regular seguinte. Se por acaso a próxima carta do baralho for uma Rebelo Nevoeiro, passamos essa, ela será jogada a seguir, mas vamos buscar a Rebelo regular que vem a seguir. A doação que nós fizermos vai ser usada para tentar cumprir essa carta que nós não sabíamos o que era, ok? Esta carta Rebelo Nevoeiro é a Barraca, que era uma taberna flutuante que havia ao longo do rio, e neste caso, apenas a pessoa que tiver doado menos pipas recebe imediatamente 2 pontos. Por último, temos aqui a carta das formalidades aduaneiras. Esta carta representa as vistorias que eram feitas aos barcos ao longo do caminho e em que em alguns momentos se podia perder carga. Neste caso, as cartas são usadas, as cartas que nós doámos para a carta Rebelo Nevoeiro são usadas, mas ninguém ganha nem perde pontos. Eu já me perdi de falar aqui que há uma carta especial, que é a carta da filoxera, e ainda não expliquei o que é que isso significa. Já dei várias vezes nota de que, em caso de empate, os jogadores recebem metade dos pontos que deveriam receber. A exceção a esta regra é se o jogador que estiver no empate tiver a carta de filoxera consigo. Sempre que o jogador tem a carta de filoxera, ele imediatamente perde qualquer empate e é ele que vai perder os pontos se assim tiver de ser. Sempre que o jogador tem a carta da filoxera consigo, entra num desempate, ele vai perder esse desempate, vai perder os pontos associados e a carta considera-se usada e é passada para o jogador à esquerda. No próximo empate, se este jogador estiver em desempate com alguém, é ele que vai perder e assim sucessivamente. Outra carta especial que eu vos tinha falado é a carta de beneficência. Quando chegamos ao meio do jogo, ou seja, quando cada jogador tiver usado o seu baralho pessoal, cada jogador vai recolher esse baralho e vai fazer uma doação para beneficência. Vão escolher uma carta e vão deixá-la virada para baixo, debaixo da carta de beneficência, até ao fim do jogo. Quando acabamos o baralho das cartas Rebelo regulares e Rebelo Nevoeiro, chegamos ao fim do jogo e é nesse momento que vamos ver o que é que está aqui debaixo. Neste caso, olhando para esta doação, nós tínhamos o jogador azul a doar 8 pipas, o amarelo a doar 3 e o roxo a doar 10. De acordo aqui com a simbologia da carta de beneficência, aquele que doou mais vai receber 1 ponto, o que doou menos vai perder 1 ponto. As regras de desempate são exatamente iguais aqui. Neste momento estamos no fim do jogo, a única coisa que nos resta é olhar para as pipas que conseguimos acumular, contar os pontos e ver quem é o vencedor, quem tiver mais pontos. Em caso de empate, ganha o jogador imediatamente à esquerda do jogador que tiver a filoxera. Este jogo tem uma variante para 2 jogadores, a variante Dom Sebastião, em que trazemos o desaparecido Rei Dom Sebastião para a mesa para jogar connosco. Mas essa variante eu deixo para explorarem por vocês mesmos. E é isto. Espero que tenham gostado de explorar comigo o Douro 1872. Se quiserem ver mais vídeos sobre este jogo, deixem por favor as vossas sugestões nos comentários deste vídeo. Se gostaram deste vídeo, gostam daquilo que nós fazemos, deixem o vosso like e não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nenhum dos vídeos que lançamos todas as semanas. De resto, despeço-me, até à próxima e divirtam-se à mesa.